Bom dia, galera, aqui é o professor Carlos. Vou gravar aqui mais uma videoaula devolutiva do roteiro de número 8, que foi dado no dia 1º de setembro. O objetivo é determinar o ponto médio entre dois pontos no plano cartesiano. O tema é geometria, conteúdo ponto médio, distância entre dois pontos, e a habilidade EF09MA16, determinar o ponto médio no segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer. Dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano sem uso de fórmulas. Para assistir essa aula lá no centro de mídias, é só clicar nesse link que está destacado em azul. Então vamos à atividade, o roteiro de número 8, enviada no dia 1º de setembro. Atividade 1 nos fala, lembrando a viagem que Douglas fez com sua família, qual é o ponto médio do segmento CD? Então, vamos identificar onde que está o C e D. As coordenadas já estão aqui, tá? Para melhor visualização. Então, o ponto C tem coordenada 2, 0. O ponto D tem coordenada 2, 4. Tá? Ó. Aqui é o ponto C, ponto D. Uma forma de você fazer isso é o visual, né? Visualmente. Então, visualmente, olhando aqui no plano cartesiano que está todo quadriculado, observe que do C até o D eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços, tá? Evidentemente que o ponto do meio seria este aqui, ó. Tá, ó. Este seria o ponto médio. Ponto médio. Certo? Se é o ponto médio, esse ponto médio teria que coordenada. Se você olhar no eixo X, seria 2. Então, eu vou chamar aqui de ponto médio, ponto M, tá? Vou usar outra cor aqui, que essa cor é bem... não chama muita atenção, né? Ponto médio seria quem? O X vale 2. E o Y... se você projetar isso no eixo vertical, também seria 2. 2 e 2. Tá? Sempre a primeira orientação é o X, depois o Y. Tá? Nunca se esqueça disso. É um par ordenado. E olha só que interessante, se você prestar atenção. O ponto C é 2. O D é 2. Não houve variação no X. Então, portanto, o ponto médio ele continua sendo 2. Bom, agora aqui no ponto médio, na verdade, ele estaria aqui bem no meio. Ó. Vou destacar ele aqui no meio. Estaria aqui no meio. E olha só a sequência que forma. Ó. 0, 2 e 4 no Y. Então, estaria pulando de 2 em 2. Na verdade, tá? A gente determina o ponto médio como a média aritmética, tá? Então nunca se esqueça que ele vai ser a média aritmética das coordenadas. Beleza? Então é uma forma de se obter o ponto médio, tá? Você pode ser visualmente ou calculando. Então, essa aqui é a resposta da atividade 1. Na atividade 2, lembrando a viagem que Douglas fez com sua família, qual é o ponto médio de AD? Então, vamos destacar quem é A e quem é D. O A está aqui, ó. E o D está aqui. Então, o ponto A tem coordenada 2 e menos 4. O ponto D tem coordenada 2 e 4. Então, ó, meio que pela lógica, né? Vamos olhar primeiro no desenho. No desenho, visualmente, o ponto médio seria este aqui, certo? O ponto médio seria o ponto C. Por quê? Ó, perceba que do A até o C, eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços, né? Variou 4. E do C até o D, também 4. Então, pela lógica, pelo desenho, pelo visual, o ponto do meio seria aqui.
E aqui, qual que é a coordenada desse ponto? O x, ó, continua 2. Só que o y, ó, se eu projetar no y, ele está no 0. Então, seria o ponto 2, 0. Então, pela lógica, a gente fazia o ponto médio assim. Agora, olhando para as coordenadas, ó, se é 2 e o final é 2, continua 2. Para pular do menos 4 até o 4, tem um cara no meio, que é o 0. Tá? Então, pela lógica das coordenadas, eu poderia somar e dividir por 2. Ó. 2 mais 2, 4. Dividido por 2 dá 2. Menos 4 mais 4 dá 0. Dividido por 2 dá 0. 2 e 0. Tá? Então, novamente, é uma média aritmética. Então, aqui o ponto médio é 2 e 0. Agora, na malha quadriculada, são representados 5 segmentos. Escreva as coordenadas dos pontos das extremidades dos pontos médios. Então, vamos fazer o de cada um. Tá? Vamos fazer primeiro desse aqui. Ó. Esse aqui, o ponto A, tem que coordenado. Ó. Projeto no X. No X aqui ele é 2. 2. E no Y aqui, pelo visual, é 6. Então, é 2 e 6. O ponto B. Projeta no X. Sempre primeiro no X. Menos 2. Menos 2. E projeta no Y. 2. Certo? Então, quem seria o ponto médio desse segmento? Bom, pelo visual, perceba que o ponto médio é aqui, ó. Certo? O ponto médio do segmento AB é esse pontinho aqui, que tem que coordenada. Ó, no X, ele vale 0. E no Y, ele vale 4. Então, é 0, 4. Certo? E perceba que ele forma sequência, ó. Menos 2, 0, 2. Está pulando de 2 em 2. 2, 4 e 6, está pulando de 2 em 2. Então, você verifica se o ponto médio é verdadeiro fazendo essa sequência. Tem que sempre pular a mesma quantia, tanto para o X quanto para o Y. Agora, vamos fazer o segmento CD. Vamos na ordem aqui, né? Deixa eu apagar o que eu risquei ali. Pronto. Agora, eu estou no ponto CD, tá? Segmento CD. O ponto C tem que coordenado, ó, um aqui e uma aqui. Então, é 1,1. O ponto D tem que coordenado, ó, é 5 aqui e 1. 5 e 1. Então, pela lógica, né, o ponto médio aqui seria exatamente esse, que é o 3, 1. Observe de novo a sequência, ó. Olha o X, 1, 3, 5. Está pulando de 2 e 2. 1, 1 e 1. Não está pulando nada. Então, está perfeito. Bom, depois agora tem o ponto EF. Coordenada de EF. Então, veja que o E está no 0, 0. Deixa eu apagar aqui que eu já risquei aqui. Isso. Então, o ponto E é o 0, 0. 0, 0. Que ele está no encontro dos dois eixos. E aqui é 3 e menos 3. Ó, o X primeiro. Ó, 3 e menos 3. Gente, onde seria o meio disso aqui? Tá vendo que tem uma diagonal aqui e uma diagonal. São 3 diagonais. Então, é no meio da segunda diagonal. Então, pela lógica, o ponto médio seria aqui. E aqui, ó, se você cruzar, vai dar no meio entre 1 e 2. E aqui vai estar no meio entre menos 1 e menos 2. Então, portanto, essa coordenada seria fracionada, né? Não seria inteira. Então, é 1,5, ponto e vírgula. Quando tem número decimal, a gente separa com ponto e vírgula, tá? E menos 1,5, tá? Note que a variação do x e do y é a mesma. E, por fim, nós temos o ponto GH. O ponto G aqui o x é 6 e o y é 2, 6 e 2.
Aqui o ponto H é 6 também, só que menos 3. Então, pela lógica aqui, o ponto médio, ó, 1, 2, 3. Então, tem 5, né? Então, como tem 5 espaços, seria 2,5. Então, provavelmente seria aqui, ó, tá? E aqui o x continua sendo 6, ponto e vírgula, só que aqui ele vai para metade, né? Ó, a metade do 0 e do 1. Então, é menos meio. Tá? 6 menos meio. Perceba que o x continua 6 para os 3 pontinhos. E aqui ele vai pulando de 2,5 em 2,5. Então, 2, tira 2,5 vai para menos meio. Tira 2,5 já pula para menos 3. Tá certo? Então, tem que ter essa regularidade dos 3 pontos. Os 2 que foram dados e aquele que está no meio, que é o ponto médio, ele tem que ter uma sequência numérica, tanto do x quanto do y. Beleza? Então, eu espero ter ajudado vocês na resolução dessas atividades aí. Tchau, tchau.